2020, né? Mais uma vez, o projeto de educação comunitária integral está na noite de sexta-feira fazendo as nossas formações, né? Deveriam ser presenciais lá no Jurema Cavalazzi, como a gente tinha decidido ano passado, mas devido a esta pandemia estamos de forma remota, né? Que tem as suas contradições também, a gente aprende também, estamos aprendendo a aprender também nesse processo, né? De forma remota. Então, nós vamos fazer uma rodada de apresentação para depois dar início à nossa fala e formação da noite de hoje. Eu sou o professor Kleiser, sou professor de Geografia, Atualidades e Interpretação da Realidade Brasileira e Mundial do Projeto Integrar e faço parte também da Gestos, que é a gestão de permanência no Projeto Integrar. Passo a palavra para a Cris. Boa noite, pessoal. Me chamo Cris, sou professora de Química do Projeto Integrar, também sou membro da GESTOS. Obrigado, Cris. Passo a palavra para o Diego. Boa noite, eu sou o Diego, sou professor na Educação Quilombola, sou professor de Física no Projeto Integrar e estou doutorando em Física. Obrigado, Diego. Passo a palavra para a Fabiana. Oi, boa noite a todos, a todas. Sou a Fabiana, sou estudante de Serviço Social na UFSC, sou membro da GESPO, faço parte do Coletivo Negro Magali, da Silva de Almeida, né, também do Serviço Social, e é isso, porque eu até fazia parte de um outro projeto, mas não estou dando conta, então não me considero fazendo parte. Obrigado, Fábio. Passo a palavra para o Felipe. Salve, galera. Não vou ligar a câmera. Sou um homem, pai, trabalhador, cansado, fazendo mudança e descobri agora que o cara não vai conseguir fazer minha mudança no horário. Então, estamos aí na luta. Falou. Valeu, Felipe. Passo a palavra para a Grace. A casa está cheia aí. Eita, tu tá muito chique. Passo a palavra para o Israel. Boa noite, meu nome é Israel, eu fui estudante do projeto em 2014, sou estudante de Serviço Social na UFSC, sou professor de Espanhol no Integrar e faço parte da GESTOS. Obrigado, Israel. A Giane se apresentou ali pelo chat, ela é professora de Filosofia. Obrigado, Giane. Passo a palavra para a Victoria. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Vicky, esse é o Gael. Eu sou professora de Filosofia no Integrar há 2 anos e sou estudante de Filosofia na UFSC. Obrigado, Vicky. Passo a palavra para a Thalia. Oi, boa noite. Meu nome é Thalia, eu sou estudante de Ciências Biológicas na UFSC. Estou nas últimas fases aí. Obrigado, Thalia. Passo a palavra para o Jordano. Olá, boa noite. Sou o Jordano. Tive a grata satisfação de ser professor da Clara, no curso de Biologia da UFSC, e me tornei um grande amigo, espero que ela também me considere assim, eu acho que ela considera, junto com o seu marido André também, que é um grande queridão. Então, eu estou aqui para poder, né, assistir isso com muita alegria. Obrigado, Jordano. Passo a palavra para o André. Boa noite a todos os presentes. Sou André, sou esposo da Clara. Sou biólogo também
e queria até aproveitar a oportunidade para parabenizar o projeto. Nunca estive assim presente, normalmente eu estava em casa, hoje infelizmente eu estou na rua, mas já assisti, já participei de algumas formações como ouvinte, né, junto com a Clara, e acredito que o projeto é de uma imensidão enorme quando a gente pensa em formação, em mudar o mundo. E é assim que se muda o mundo. Então, parabéns ao projeto e continuem com toda a força. Obrigado, André. Sábias palavras. Isso dá empolgação para nós continuarmos na luta. Muito obrigado mesmo. Passo a palavra para se apresentar para a Gerliane. Boa noite, sou Gerliane, estudei no Projeto Integrar em 2016. Agora estou na 4ª fase de serviço social e sou monitora no Integrar, lá no IEE. Obrigado, Gerli. Então, hoje a nossa formação é sobre relatos de um estágio, a importância do projeto Integrar no meu despertar enquanto educadora. E aí a gente tem a honra de apresentar a professora, educadora Clara Cordeiro, pernambucana, formanda do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, iniciou sua trajetória acadêmica na Universidade Federal Rural de Pernambuco e aventurou pelo mundo da gastronomia. Realizou alguns estágios em laboratórios, está fazendo seu TCC, na qual ama fazer, né, na área da ecologia, e é apaixonada pela educação. Então, a palavra é com você, Clara. Pode tocar o projeto aí. Obrigada, Cleiser. Todos me escutam bem? Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer muito grande estar aqui hoje. O frio na barriga está grande, a afobação está grande, mas vai dar tudo certo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez ao Cleiser por esse grande desafio que ele me lançou. Eu lembro que lá no dia 7 de outubro, quando ele me fez o convite, eu tentei dar uma tapeada, falar que não ia conseguir, por causa do meu TCC amado, né? Que não é nem tão amado assim, mas eu acabei topando, né? E desde aquele dia, desde o dia 7 de outubro, desde o primeiro minuto, eu tenho pensado o que é que eu ia falar aqui hoje, e eu tenho refletido desde então por onde eu ia começar essa fala, né? Então, eu nem sei se o que eu vou fazer aqui hoje é uma formação, eu não sei se eu sei fazer isso, se eu sou capaz de fazer isso hoje, mas vai ser uma troca, que é o que esse projeto também sabe fazer muito bem, muita troca, muita história, muita luta. Então, pelo menos uma troca, eu acho que eu vou conseguir aqui fazer hoje com vocês. Mas o grande objetivo de hoje, com certeza, é exaltar esse projeto e exaltar as pessoas que fazem esse projeto acontecer. Eu sou muito grata a esse projeto e muito grata a todas as pessoas que fazem esse projeto acontecer e existir. Então, vocês vão ver e vão poder sentir, espero, ao longo dos meus slides, o quanto eu sou grata por isso. Então, muito obrigada a todos vocês do Integrar, da Gestos, monitoras, monitores, estudantes. Muito obrigada por tudo. Já agradeço no começo, vou agradecer no final. O Cleiser já leu para a gente o título da minha formação, Relato Conversa. De vez em quando, se eu me complicar um pouco, é porque eu vou ter que ficar abrindo aqui os slides para eu conseguir mudar, e eu volto para a tela, tento olhar vocês aqui um pouquinho. Então, quando eu estava refletindo o que é que eu ia falar e por onde eu ia começar, eu senti que eu precisava voltar lá nos meus tempos de escola. Lá no meu ensino médio, eu concluí o meu terceiro ano em 2009,
E eu lembro, e aí eu estava lembrando como eram os meus tempos, assim, qual eram os meus anseios, quais eram os meus desejos, as minhas grandes aflições naquela época, e eu comecei a lembrar como eu adorava português, inglês e literatura, né? Eu adorava estudar essas matérias, eu tinha muita facilidade e eu tinha muita vontade, assim, era uma coisa que era muito prazerosa para mim, né? E então prestar vestibular para o curso de letras seria um caminho totalmente possível, né? Eu acho que todo mundo meio que imaginava que eu iria para as humanas, para o curso de letras ou para qualquer coisa envolvida. Mas eu tinha um medo de falar em público enorme, enorme. Era uma coisa que me deixava em pânico e ser professora para mim era impossível, era algo impossível, e vocês vão entender por quê. E eu não podia fazer letras de jeito nenhum, porque eu não podia ser professora, e eu tinha que fugir de qualquer forma, de qualquer curso, de qualquer profissão, que eu tivesse que falar alguma coisa com alguém, tá? Então, eu trouxe mais esse slide aqui, que vai contar o grande porquê disso, né? E, na verdade, a timidez não era o motivo, né? Eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, foi tímido, ainda é. Todo mundo tem um frio na barriga alguma vez na vida, mas eu nunca me considerei uma pessoa tímida. Na verdade, lembrando da escola, eu era bem debochada, fazia uns comentários, assim, na aula, irônico, até meio sarcástico, assim, mas na grande maioria das vezes eu sempre evitei colocar a minha fala em evidência e não por vergonha, né? Mas porque desde a minha infância os distúrbios de fluência, eles são os meus companheiros, assim, né? E eu gaguejo desde os talvez 6, 7 anos, e foi uma condição que eu fui conseguindo manter bem até os meus 12 anos. E a grande lembrança que eu tenho é que dos meus 12 anos até hoje foi quando essa minha situação ficou muito forte, assim, né? Foi algo que, de fato, começou a atrapalhar a minha desenvoltura e a minha qualidade de vida também. E deixa eu só voltar aqui. Então, ser professora deveria ser um caminho impossível para mim, né? Como é que uma professora gagueja, né? Como é que um indivíduo que sofre de disfluências atípicas vai enfrentar uma sala de aula e, né, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso de forma tão aberta e para tantas pessoas de uma vez, né? Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. E eu nunca imaginei o quanto isso poderia ser tão libertador para mim. Então, eu agradeço muito a vocês que estão aqui me ouvindo e que estão hoje compartilhando e que estão permitindo que eu possa compartilhar com vocês isso. Muito obrigada. E eu acho que é um assunto muito pouco debatido e acho que muitas pessoas não têm ideia de que é uma condição que traz muito sofrimento para a vida da gente. A gente se sente muito incapaz, a gente não quer falar, a gente não quer se expor, né? A gente tem medo do julgamento, tem medo das risadas, então sempre foi muito difícil. Então hoje foi o meu momento de falar para o mundo. Eu sou um ser humano que gagueja e eu vou ser professora mesmo assim. Então, eu trouxe aqui as voltas da vida para vocês, né? Eu terminei o colégio em 2009 e fiz o Enem e consegui, através do SISU, ingressar no curso de bacharelado em Biologia. Nem era a minha primeira opção, né? Obviamente, escolhi um bacharelado, porque imaginei qual era o meu plano.
trabalhar no laboratório, seguir uma carreira acadêmica, e eu não ia falar nunca nada na frente de ninguém, então optei pelo bacharelado em biologia, isso em 2010. E em 2015, o meu esposo e eu decidimos nos mudar para cá, chegamos em Biguaçu em 2015, e desde então moramos aqui. E nessa nossa mudança, eu precisei transferir meu curso para a UFSC, e eu tinha 3 opções: o Enem, o vestibular da UFSC, que acho que é Coperv, se eu não me engano, e tinha a prova de transferência externa. Mas eu precisei trabalhar chegando aqui no estado, então eu tinha que trabalhar o dia inteiro, e o único turno que me sobraria seria o da noite. E, muito ironicamente, o curso noturno da UFSC é uma licenciatura. Então, eu fiz a prova de transferência externa e tive que encarar a licenciatura em 2016. Consegui validar algumas disciplinas, o que me ajudou bastante. E quando eu entrei, eu lembro que eu fiz assim, grande coisa também. Não significa que eu vou ter que ser, né, professora. Eu vou fazer outras coisas, eu vou para os laboratórios e tararé, né? Ledo engano. E, na verdade, nesse meio tempo aí, entre 2010 e 2016, aconteceu B.O., viu? Foi rolê demais. Eu não trouxe os rolês para encurtar a história, porque vocês vão ver que para uma pessoa que gagueja, eu falo para caceta. Então, para encurtar as histórias, eu não trouxe o que aconteceu nesse meio tempo. Mas eu tive que, né, acabei forçadamente mudando para a licenciatura em biologia, e a grande virada na minha vida começou aí, com certeza. No curso de biologia, pelo menos aqui na UFSC, o curso de licenciatura, ele tem 2 estágios, né, obrigatórios. O estágio no ensino de ciências, focado para o ensino fundamental, e o estágio no ensino de biologia, voltado para o ensino médio. E eu fiz o meu estágio de ensino de biologia em 2019.2, né, no 2º semestre. Hoje faz mais ou menos já um ano que eu concluí o estágio. E eu lembro que na UFSC funciona que a gente forma duplas para a gente fazer o estágio, e a gente escolhe um campo de estágio, né? Já tem algumas escolas pré-determinadas ali, e a gente escolhe de acordo com o nosso horário disponível, e o horário da noite, para mim, sempre foi o melhor, por conta do meu trabalho, enfim. E a minha dupla de estágio foi a professora Samara, professora Sami, que hoje faz parte da equipe da Bio, e na época ela estava afastada do projeto, mas ela já tinha feito parte antes do projeto. Então, eu fiz dupla com ela, e eu lembro que ela deu, e o integrar não estava entre os campos. E aí ela fez a proposta o integrar já tinha sido campo de estágio em outros semestres. E aí ela veio com essa ideia, por que não fazer lá também? E aí eu fiz assim, eu não sei, porque o meu estágio anterior foi na EJA, então já foi um estágio bem diferente. A EJA de Floripa, ela tem uma proposta que é bastante diferente, então eu já tinha feito algo fora do convencional. Então eu pensei, chegando no estágio para o ensino médio, eu vou tentar buscar uma coisa mais tradicional, um colégio de aplicação, IFSC, qualquer coisa assim. Aí, quando a professora Samara veio com essa proposta, aí eu pensei, e agora? Não sei o quê. Não... E acabei aceitando, e a gente começou o nosso estágio no Projeto Integrar, e foi a melhor coisa da minha vida, né? Não preciso nem falar. E, começando o estágio, o nosso campo, né? Hoje, o projeto, para quem está aqui pela primeira vez, o projeto hoje acontece em 2 núcleos, não por conta da pandemia, mas no IEE, no Instituto Estadual de Educação, e no Colégio Jurema Cavalazzi. E a gente ficou no IEE, e eu lembro que eu já cheguei no projeto com
algumas impressões, com algumas ideias, na verdade, que a professora Samara passou para mim, né? Como ela já conhecia o projeto, eu já cheguei esperando algumas coisas. Eu lembro que ela disse que eram turmas mais velhas, formada pela classe trabalhadora, que as turmas eram muito cheias, que às vezes faltava cadeira, e que o pessoal perguntava muito, era muito engajado. Então, eu já cheguei aqui, ai meu Deus, e agora, né? E aí, chegando no projeto, na verdade, eu não encontrei nada disso, então tive que já desconstruir a cabeça de novo para encarar uma realidade totalmente diferente. A turma era bem novinha e tinha muita gente, tinha muito trabalhador, mas era uma turma mais nova e não tinha tanta gente assim, né? Então, até a professora Samara, comentando com outros professores, o ano passado foi um ano até onde eu entendi um pouco atípico, né? Foi um novo perfil e a evasão ano passado também foi muito grande. Isso é uma coisa que eu ainda vou falar um pouco mais na frente. E então eu tive que desconstruir aquilo, né? O estágio a gente divide ele em duas partes. 5 semanas a gente passa observando, que para o Paulo Freire ele chama isso de admiração. Mara, desculpa falar do Freire, mas é rapidinho, tá? Não vou me alongar muito. Então a gente passa 5 semanas admirando a turma. E nesse período a gente observa o perfil, o estilo do professor. Então são 5 semanas de admiração daquela turma. As 5 semanas seguintes, a gente, de fato, põe em prática um plano de ensino que a gente já estava planejando naquelas 5 semanas anteriores, né? Então, eu lembro que, talvez na 3ª ou 4ª semana do período de admiração, eu participei de uma das reuniões do projeto, né? Eu lembro que, enquanto estagiárias, não éramos obrigadas a participar, mas eu tinha um sábado de manhã livre e eu fui. E eu até destaquei aqui várias exclamações, porque essa reunião no Jurema Cavalazzi, ela foi uma virada, assim, total, né? Eu acho que teve o período antes daquela reunião e teve o período depois. Eu digo que eu comecei a entender, de fato, o projeto naquela reunião, no Jurema. Foi onde eu comecei a entender onde eu tinha chegado, onde eu estava pisando, e o que é que eu estava encarando de fato, né? E eu lembro que quando eu cheguei no colégio, quando eu cheguei no Jurema, eu já me surpreendi muito, assim, pelo que eu vi, que tinha gente ocupando a escola, os espaços da escola estavam sendo utilizados por quem era da comunidade, quem era do morro. Então, era uma escola agradabilíssima, era um espaço legal, e tinha gente fazendo almoço, tinha gente fazendo cartaz, tinha criança jogando bola na quadra, e isso já me surpreendeu muito. E eu lembro que quando a reunião começou, aí começou uma tal de formação. Aí, mas que bexiga de formação? Se eu vim para a reunião, que danado é isso? Aí eu comecei a entender que antes de toda a reunião tinha um espaço formativo semelhante a isso que a gente está fazendo aqui agora, né, online, desde março, por conta do SARS-CoV-2. E aí eu entendi que antes da reunião teria esse espaço formativo, e aí eu já me surpreendi muito com todo aquele debate, e eu fiz questão hoje de registrar que aquela formação ela foi puxada pela professora Tamires, que faz parte da equipe de sociologia, e é uma pena que ela falou que hoje ela não pode estar aqui, mas eu queria deixar registrado como eu passei a admirar a professora Tamires desde aquele dia, né? Me surpreendeu muito, eu nunca tinha visto ela antes, eu não conhecia, e me surpreendeu muito a forma como ela conduziu, né, a formação, toda a articulação dela e todo o engajamento. Eu lembro, e desde aquele dia eu passei, de fato, a realmente admirar muito ela. Então, eu queria deixar isso aqui registrado hoje. Deixa eu só virar o slide.
para eu saber onde é que eu estou. Então, passada essa reunião, onde eu comecei a entender, comecei a ouvir outros professores de outras equipes, comecei a ouvir relatos, os amores, as dificuldades, as alegrias, e foi onde eu de fato entendi. Foi um divisor de águas, assim, aquela reunião, né, que tinha aquela maravilhosa formação que eu nem sabia que eu ia. Acabou que eu tive que sair meio-dia, eu participei da formação e não participei da reunião. Então, eu fui para uma reunião que eu nem assisti. Eu só fiquei na formação e foi maravilhoso. E quando começou, e aí quando a gente foi assumir de fato a sala de aula, passado aquelas 5 semanas de admiração, eu lembro que nas primeiras aulas, o nosso professor supervisor, que era o professor Gabriel Vanzo, ele hoje não faz mais parte, infelizmente, do nosso projeto, ele teve que ir para São Paulo fazer mestrado, mas o nosso supervisor dentro do projeto era o professor Gabriel Vanzo, e ele estava trabalhando biologia celular, né, essa biologia celular que me acompanha sempre, e ele já estava trabalhando biocel, e quando a gente decidiu o que a gente ia fazer no nosso plano, o que a gente ia trabalhar, a gente decidiu prosseguir dentro desse tema, até para os alunos, para a gente não mudar muito, né, de repente, já ia sair o professor, iam entrar duas loucas lá para fazer o estágio, e a gente decidiu, na nossa primeira aula, a gente decidiu levar um microscópio, e esse maravilhoso professor Jordano, que está aqui hoje presente, e que para mim é um prazer que ele esteja me ouvindo hoje, ele com muito carinho fez essa lâmina aqui, para a gente levar para a nossa turma, e a gente conseguiu um microscópio emprestado, e aí eu falei para ele, professor, não tem uma lâmina sobrando no laboratório, e não tinha, e ele fez essa lâmina aqui, e eu lembro que a gente chegou na sala, e eu lembro que eu fiz assim para os alunos, essa lâmina foi feita por uns maiores cientistas do mundo, vocês não têm noção de quem fez isso aqui, e eles ficaram tudo, nossa, que legal, um professor da UFSC que fez nossa lâmina da aula, né, fechação. E aí eu lembro que foi muito legal aquele dia. Eu não esperava o quão eles iam ficar empolgados em poder ver o microscópio e ver a lâmina. A nossa ideia da gente fazer isso é porque a gente, na própria faculdade, estudar biocel é um grande desafio, né? Muitas vezes a gente precisa acreditar que tudo aquilo existe numa coisa que a gente não vê. Então, a gente sentiu durante o nosso período observando a turma que tinha hora que eles ficavam sem entender que aquilo tudo estava dentro de uma coisa que não se vê, e a gente teve essa grande sacada, vamos levar um microscópio e dar a oportunidade deles verem uma lâmina e verem que aquilo é tudo verdade, sim, e que eles podem acreditar que aquilo existe. E eu lembro que quando a gente falou que eles iam olhar o microscópio, eles fizeram uma fila, assim, bem rápido, e eram jovens e adultos, e foi muito legal de ver a empolgação deles, e me fez lembrar lá em 2010, quando eu vi um microscópio, quando eu vi uma lâmina pela a primeira vez, né, e eu lembro que realmente foi muito encantador. Então, foi muito, né, eu fico muito contente de, no meu estágio, a gente ter podido proporcionar essa experiência para os alunos. Foi muito legal. E, obviamente, depois dos encantamentos, começam as barreiras. Na aula seguinte, a gente teve a ideia de fazer uma atividade lúdica, que não foi tão lúdica quanto a gente imaginava. A ideia era que os alunos fizessem uma atividade de escala, na qual eles tinham que desenhar 2 tipos de células, né, procarióticas, eucarióticas, para eles terem noção de diferença de tamanho, como uma célula humana é muito grande, uma célula bacteriana é muito pequena,
e a ideia é que eles fizessem, e a gente teve que trabalhar escalas microscópicas, que já é muito bizarro entender o que é 1/1000 de 1 milímetro, até para a gente na faculdade é muito bizarro entender isso. Então, pensem a gente chegar, né, lá e tentar explicar para eles o que era um micrômetro. E aí acabou que foi quase um desastre a atividade. E eu lembro que eu saí aquele dia muito frustrada, muito triste, me sentindo muito mal porque não tinha dado certo. E me sentindo culpada, me senti mal e não deu certo a atividade, eles não entenderam o que era para fazer, era para ser legal, tinha lápis de cor, tinha cola, era para dar tudo certo e não deu. E acho que foi naquele dia que eu comecei a entender que alguma coisa em mim estava muito diferente, porque eu saí dali tão inquieta, e não era uma inquietação só porque eu fiquei chateada, era uma inquietação porque eu fiquei preocupada que aquela turma ela não entendeu qual era o objetivo daquilo. E eu saí muito inquieta, e essa inquietação foi no ônibus, e eu cheguei em casa e aquilo me corroía, porque minha turma não entendeu o que eu queria passar, e minha turma, mas como assim minha turma? Como assim? O que está acontecendo comigo? E acho que daquele dia, alguma coisa já tinha mudado muito em mim, e eu não tinha percebido ainda. E a gente começou a ver as dificuldades, né? E a gente viu que, e posteriormente, quando eu cheguei lá no meu relatório final, que a gente precisa, né, a gente precisa escrever uma narrativa final do nosso estágio, e eu lembro que eu achei na literatura vários trabalhos, e esse me chamou muito a atenção, que é da Nadir Zago, e que nesse trabalho dela tem um depoimento de um coordenador de um pré-vestibular popular, onde ele fala: tanto é que o nosso aluno, a média de permanência no projeto é de 2 anos, para ele recuperar essas defasagens todas. Então, quando eu comecei a entender que o problema estava em mim, na minha inexperiência e na minha formação inicial, que é muito normal, e o problema estava nas grandes defasagens que as nossas turmas de cursinhos pré-vestibulares populares apresentam. Me veio muito esse trabalho que eu tinha encontrado lá no ano passado, quando eu ouvi o Kleiser aqui já em algumas sextas-feiras falar: não é para se preocupar com o conteúdo, nosso aluno vai ficar 3, 4, 5 anos, mas ele vai aprender, ele vai ter formação política, ele vai ter conteúdo, e não importa. E aí, ouvindo o Kleiser falar isso, né, eu lembrei muito desses relatos, de que é uma dificuldade geral, são alunos, estudantes que estão há 15, 20 anos fora da sala de aula, e muita coisa esquece, tem muita dificuldade, e é assim, a gente precisa enfrentar isso. E aí eu lembro que a gente, obviamente, teve que dar uma repaginada no nosso plano, né? E aí é o desafio do professor se adaptar, pensar o que vai fazer, o que não pode é desistir. Então a gente se animou, pensou o que ia fazer, e eu lembro que um dia muito bacana foi um dia que a gente levou questões de vestibulares, Enem, vestibulares de várias faculdades, e foi um dia muito, muito legal. Acho que foi um dos dias que mais teve interação, assim. A gente conseguiu deixar a turma muito ativa naquele processo de aprendizagem dela, que é o grande objetivo de todo professor, professora, ou pelo menos deveria ser, né? E a turma, eu lembro que eles se engajaram muito naquela aula, e a gente esmiuçou as questões e tiraram dúvidas, e eu lembro que a professora Samara e eu conduzimos muito bem aquela aula, conseguimos, dentro de algumas questões, trabalhar tanta coisa, que às vezes a gente prepara uma aula achando que vai abafar, e está tudo errado, e numa aula de resolver questões, dá tudo certo. E uma grande dificuldade
dificuldade nossa também foi a evasão, né? Os alunos são a classe trabalhadora, são alunos que estão cansados. Eu lembro de uma aluna que ela sentava na frente e você via todo o esforço dela se manter ali, mas ela involuntariamente cochilava, né? E eu ficava, né, com dó, porque, né, ela estava ali, ela queria persistir, mas o cansaço era muito grande. E eu encontrei também esse outro trabalho falando sobre a evasão, do Silva, que ele fala sobre a evasão caracterizada pela desistência do aluno, é um dos problemas mais comuns enfrentados pelos cursinhos pré-vestibulares populares, né? Então, a gente vê que não é um problema do integrar, né? É um problema de todo cursinho popular, comunitário, social, como queiram chamar. Acho que é uma das questões que a gente mais fala aqui, que a gente mais tem dificuldade em traçar uma estratégia de como a gente reverter isso, né? Como a gente, pelo menos, diminuir essa evasão. É um desafio grande, transcende, né, não é algo que depende só da gente, é toda uma estrutura de sistema opressor, mas a gente vai ficar na luta, a gente vai permanecer na luta, e essas turmas vão encher de novo, e a universidade vai encher de gente do Integrar e de todos os cursinhos populares do Brasil. Tenho certeza. Então, seguindo, eu encontrei esse trecho quando eu tive que fazer essa busca, né, nesse meu relato, e aí eu resolvi trazer esse trecho, onde eu falei que minha experiência no projeto de educação comunitária Integrar foi muito valiosa, e com certeza me fez refletir bastante sobre os desafios e prazeres de ser uma professora. Abraçar o projeto é, ao mesmo tempo, instigante e desafiador. E quando eu li esse trecho dessa minha narrativa final, eu senti que eu tinha que trazer hoje aqui, e acho que nesse momento que eu posso falar um pouquinho sobre a nossa formação dos 9 anos, né, de projeto, que foi um momento muito, muito lindo, e eu lembro que naquele dia, um relato que me chamou muito a atenção e que me emocionou muito foi o da Gerliane. Que bom que ela está aqui hoje, que eu fiquei pensando, nossa, né, eu queria falar sobre isso, e ela está aqui hoje, então, que bom. E eu lembro que aquele dia a Gerli, ela falou sobre tudo que ela passou para ela estar na sala de aula do projeto, e como eu falei agora, né, eu vi a dificuldade e toda a persistência daqueles alunos para estarem ali todas as noites, e quando ela falou, eu sou muito grata aos professores, porque eles vão de forma voluntária dar aula para a gente. E, Li, obrigada a você. Obrigada por ter sido aluna do projeto. Obrigada, Israel, Grace, e obrigada a todos vocês que já foram, todos os que são hoje. Nós, professores do projeto, a gente ganha muito mais do que vocês. Muito, muito, muito mais. E muito obrigada. Eu que agradeço a você. E, seguindo, então, o meu estágio acabou, mas o meu trabalho não. Na reta final do nosso estágio, meu e da professora Samara, o professor Gabi Vanzo precisou sair do projeto, porque ele tinha que fazer o mestrado, ele tinha que fazer a prova de mestrado em São Paulo. E aí eu lembro que ele estava muito apreensivo, porque iriam faltar 3 ou 4 semanas para o ano letivo do projeto terminar. E com a saída dele, as turmas do IEE iam ficar sem aula de bio. E aí eu lembro que ele ficou apreensivo com aquilo, e aquilo me deixou inquieta também. Eu fiquei pensando, e agora? Como é que esse povo vai ficar sem aula? Eles não tiveram nada de genética ainda, e tá chegando a prova da UFSC, eu não posso deixar esse povo sozinho assim na mão. E aí veio de novo a inquietação de alguma coisa que já tinha mudado em mim e eu não sabia.
e aí eu resolvi assumir a sala do projeto, pelo menos até o fim do ano, nessas 3, 4 semanas não ia matar, e aí eu me dispus a ensinar, ou a tentar ensinar, um dos conteúdos que eu sempre tive mais medo, que era genética. E eles não tinham visto nada de genética ainda, e é até difícil falar dentro da bio o que é mais importante, porque todos os conteúdos são, mas genética, no mínimo 2 questões caem em todas as provas. E aí esse povo vai chegar na prova, não vai ver nem um azão, minha gente, e agora? Aí lá vai eu, não vou deixar meus alunos, meus alunos, percebam o que é que eu estou falando, não vou deixar os meus alunos na mão. E aí eu falei pro professor, pode, né, avisa lá para as monitoras que eles não vão ficar sem aula de biologia, eu vou para a sala de aula do Integrar, dar essas 3 semanas de aula. E aí, né, foi a minha primeira experiência assumindo sozinha uma sala de aula. E, gente, isso para mim é muito importante. Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante para mim, e eu nunca vou esquecer que minha primeira vez assumindo sozinha uma sala de aula foi nesse projeto Integrar. E eu sou muito grata por isso, muito. Eu enfrentei o que eu mais tinha medo na minha vida desde os meus 6 anos, que era falar em público, assumindo as vestes de uma professora, ou pelo menos de uma tentativa de professora. Eu acho que foi uma aula conteudista, tecnicista, podre pra caramba, mas eu acho que não é um defeito só meu, acho que todo mundo que está começando não consegue se desvencilhar do conteúdo e do tecnicismo, né, mas foi a primeira vez, e foi nesse projeto, e isso vai marcar minha vida para sempre, com certeza. E eu lembro que quando essas 3 semanas passaram, eu acabei decidindo que eu ia fazer parte do projeto esse ano. Então, foi uma tomada de decisão, assim, que foi muito bom para mim, óbvio, né, quando eu decidi, não, eu vou aprender com aqueles professores a ser uma educadora, eu vou fazer a minha formação dentro desse projeto. E aí, no começo desse ano, na nossa primeira reunião geral, que foi lá no espaço do Novo Alvorecer, se eu não me engano, esse nome, lá em Coqueiros, eu pude conhecer uma pessoa que eu tinha muita curiosidade em conhecer, que era o senhor Kleiser, que, né, se o senhor não sabe, o senhor tem um fandom muito grande por aí. E eu lembro que as pessoas falavam de Kleiser, porque o Kleiser, não, porque o Kleiser, e o Kleiser, eu quem bexiga esse Kleiser, né, minha gente? Quando é que eu vou conhecer esse Kleiser? E aí, muito chique que ele é, eu encontrei um trabalho dele e eu fiz essa citação no meu relatório final, onde eu encontrei esse trabalho do Kleiser, né, e onde ele falava que o perfil dos docentes que atuam neste projeto é de professores em processo de formação universitária, bem como de professores já graduados e pós-graduandos, todos ligados às atividades de pré-vestibular, com fins de inserção de trabalhadores e estudantes em situação de vulnerabilidade social nas universidades públicas catarinenses. E aí eu encontrei esse trabalho do Kleiser e tinha que usar o Kleiser no meu trabalho, né, que eu tinha que abafar naquele relatório. E aí, na reunião geral, quando teve a roda lá, que a gente se apresenta, quando esse cara falou o nome dele, eu tive que disfarçar o pulo que eu dei na cadeira. Se alguém percebeu, abafou o caso. Porque quando ele falou quem ele era, eu dei um pulo, esse é o Kleiser. E foi uma satisfação muito grande, né, de conhecer aquele dia, e eu ainda quero assistir muito uma aula tua no projeto, assim, ainda é um desejo meu, e essa pandemia vai passar, e eu ainda vou assistir tuas aulas no projeto. E outro momento muito especial foi antes da pandemia também, quando teve as bancas de seleção, né? A professora Samara já tinha dito que é uma das experiências mais ricas,
a gente conhecer o nosso candidato, a gente entrevistar o candidato, conhecer um pouquinho da história dele, e foi muito importante participar, e claro, né, eu tive o prazer de dividir essa banca com a Mara Goulart. Eu falo que eu aprendi a explicar e a defender esse projeto ouvindo a Mara naquela banca, quando ela, com todo orgulho, falava para o candidato que ela tinha sido aluna do projeto e que ela conseguiu passar de primeira e que ela ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC e que o projeto não é um projeto conteudista, o conteúdo é importante, mas tem muita formação política, e o aluno tinha que estar preparado, porque ele ia encontrar, e eu via tanta força na voz daquela mulher, na voz dessa mulher que eu estou vendo aqui na tela, tanto orgulho, e eu só ouvia, eu não perguntava era nada, parecia que eu estava sendo entrevistada também, e eu só escutava a Mara, e, nossa, gente, se um dia eu conseguir falar desse projeto, que nem a Mara, tá ótimo. E, Mara, eu estou na sua plateia, faço parte hoje da sua plateia para te ver colando grau. A tua colação de grau é algo que eu espero mais do que a minha, assim. Eu quero muito te ver, cara, colando grau. Eu estou na tua plateia. Estou na tua plateia. E, bom, eu acho que a importância do projeto Integrar enquanto campo de estágio, eu já estou falando aqui, né? Acho que não tem muito. Eu vou sintetizar algumas coisas agora, mas aí eu resolvi trazer os nossos 4 pilares, né, que tá na Carta de Princípios, até para as pessoas que ainda não conheciam o projeto, né, que a gente tem esses 4 pilares: o pré-universitário, a permanência estudantil, promovida pela Gestos, formação de educadores e o retorno social às comunidades e territórios ocupados, que a gente vem chamando bastante agora de transformação social, né? Obviamente, eu destaquei formação de educadores, porque é o que eu vivi, é o que eu vivo ainda hoje no projeto, ainda quero viver por muito tempo. E, de uma forma sintetizada, eu trouxe aqui alguns tópicos para falar o quanto esse projeto é importante enquanto campo de estágio, né? Desde que eu entrei no projeto, mesmo tendo feito um estágio curtinho, tido uma experiência curtinha depois, no começo do ano, as bancas de seleção, algumas reuniões e, de repente, pandemia, né? Então, eu pensei que esse ano ia dar bastante aula, enfim, mas vai chegar, tudo isso vai passar. E desde que eu entrei no projeto, eu tenho me engajado muito com as causas e lutas que eu tenho escutado aqui. Eu acho que a licenciatura, obviamente, ela já abriu muito minha mente. Desde que eu comecei a licenciatura, né, eu mordi muita língua, assim, eu mudei muito, e o que a educação faz com a gente é incrível. A gente passa a entender coisas que a gente não entendia, a gente discute coisas que a gente, no bacharelado e em outros cursos, a gente não está preocupado, né, sendo bem sincero. No bacharelado, a gente não fala sobre nada, sobre questões étnicas, de gênero, questões sociais, né? O bacharelado fica muito distante disso. E, chegando no projeto, na verdade, eu acho que eu passei a entender que eu não devo só discutir, eu devo fazer parte da luta, né? Então, o que o projeto consegue passar para a gente de não fique numa rodinha falando que o racismo é errado, se engaje nessa luta, defenda essa causa, e o projeto faz muito isso, com todo o educadora que entra nele. O que mais que eu falei? O acolhimento é algo que eu estava falando com o Kleiser antes, né, eram umas 7h30 por ali, que é muito paradoxal, que eu me senti muito acolhida nessas sextas-feiras à noite. Então, chega a ser, né, como que um momento como esse, que está todo mundo afastado e tantas vidas se perderam,
o presidente do país é um incompetente, para não falar mais, e ainda assim, como eu passei a me sentir acolhida, né? Eu acho que essas sextas-feiras à noite me fizeram sentir parte do projeto, né? Eu fui me sentindo à vontade de comentar, de falar, né? E se sentir parte de um projeto desse é muito importante. E hoje eu me sinto parte do projeto Integrar. Inspiração, né? Meu Deus, a Mara, a Lu, a Tice, né? Eu tenho até medo de citar só alguns nomes, porque todas as histórias são de muita luta, né? Sempre que eu via a Gerli com a Aurora, o professor Felipe levando a Anaí, aquilo sempre me admirou muito, de ver nossos membros e membras, educadores e educadoras, levando seus filhos para estarem ali presentes, para fazerem parte da luta. Então, as histórias de inspiração dentro desse projeto é algo incrível, algo que dá força para a gente. E afirmação, né? Acho que eu posso falar isso muito por mim. O projeto contribuiu muito para que eu me permitisse afirmar enquanto educadora, que eu aceitasse que a minha condição, ela não vai ser uma barreira para isso, e o projeto tem me dado muita força para que eu mantenha o meu desejo de ser educadora, para que eu não desista, para que eu não me abata, e essa afirmação é muito importante. Então, eu sou muito grata ao projeto, eu sou muito grata a todos que se esforçam, que usam suas noites para fazer tudo isso acontecer, as formações. Então, muito, muito obrigada a todos e todes e todas do projeto. Vocês têm mudado minha vida mesmo, e isso não tem preço. E acho que era isso. Uhul! Maravilhosa, 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 formação excelente, e a Mara já está inscrita, então já passo a palavra para a Mara. Boa noite, deixa eu ver se meu microfone está ligado. Espera aí, gente, só um pouquinho. Aonde? Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Sim, Mara. Oba. Sem problema, então, hoje. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Clara. Mas deixa eu me apresentar, porque eu estou sempre atrasada. E aí, é que a minha vida é corrida, gente, é fogo. Meu nome é Mara Gonlart, para quem não me conhece. Sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, atual coordenadora da Gestos, ex-estudante do projeto Integrar, né? E agora aqui ouvinte da educadora Clara, com muito orgulho, essa pessoa fantástica, e eu queria saber onde é que está a gagueza, porque eu não consegui perceber que ela fala pelo cotovelo, acho que fala tanto quanto eu. Tá, e Clara, o que eu poderia te dizer? Assim, você é uma menina fantástica. Eu vou te chamar de menina por conta dos meus 50. Você é uma menina fantástica. E é muito bom ouvir você falar do Integrar. E você fala tanto quanto eu. É que você ainda não se percebeu. O teu orgulho do Integrar se equivale ao meu, só com outras palavras, com outras vivências, entendeu? É que eu estava do outro lado do Integrar. E você está no Integrar, mas somos outras faces. Então, por isso a nossa leitura talvez seja diferente. Porque a minha leitura é como gratidão pelo que eu estou construindo, e a tua leitura é quanto o que você está contribuindo. Entendeu? Não que eu não esteja contribuindo, mas as faces da leitura, elas são diferentes. Mas o teu orgulho
pelo que tu fala, pelo que tu diz, do jeito que tu descreve o projeto, é tão grande quanto o meu. E por isso que eu vejo que o projeto, ele realmente é um objeto transformador, tanto nos educadores quanto nos educandos, né? E tanto na sociedade, porque a gente vê isso se refletindo agora nessa pandemia. O tanto de ações e o tanto de envolvimento que a gente está tendo nesse momento com a Covid, ele é impressionante, gente. Hoje eu estava pensando sobre isso, do quantas demandas a gente consegue articular, a gente se envolve, a gente está tentando vencer, tentando resolver, e a gente está tentando resolver com tanta inteligência e com muito mais que isso, com tanta empatia pelo que o outro está passando, que é uma coisa que vai além das palavras, sabe? Que não é uma coisa retrógrada. A gente realmente está preocupado e a gente realmente está se pondo no lugar do outro para tomar as decisões. Então, por isso, elas são tão emotivas e, ao mesmo tempo, elas são racionais. Né? A gente decide com tanta clareza, assim, clareza não, com tanta ênfase, né? As situações que nos são impostas, que a gente até fica pasmo. Como é que a gente resolveu isso tão rápido? Em outros momentos, a gente discutiria 1000 coisas, e aí daria 1000 sugestões, e agora a gente é bem prático. Pronto, é isso? Bom, vamos fazer. Tá pronto, tá feito. Quem faz? Quem fez? E as pessoas se envolvem, elas tomam a responsabilidade para si, né? E não era antes. Antes era 2, 3 pessoas encarando todas as responsabilidades e pronto, eu só fazia parte do projeto, agora não. Você integra o projeto. Então, é muito bom ver você estando integrada ao projeto. Ainda bem que você veio embora para cá, para Santa Catarina. Está no projeto, que esse professor foi fazer o mestrado dele lá fora. Que são seus. E você tem os seus alunos, a sua turma. Então, só quero agradecer. Não desmereça o que você sente pelo projeto, porque é muito lindo mesmo. Tá? Então, aí eu só tenho orgulho de todos os professores, na verdade. E essa pessoa aí que você fala que quase pula da cadeira, ele tem esse poder de fazer isso com a gente. Tem. Então, ele tem essa coisa de fazer isso com a gente, esse louco. Porque ele envolve a gente nas coisas e faz a gente gritar uhul, lá vai, e foi. E a revolução, e estamos juntos, e estamos dentro, não sabemos nem dentro de que a gente está, mas a gente está dentro. A gente entra na coisa. Né? E aí depois a gente entra, a gente fica, tá, agora sim, vamos lá, dá a mão, vamos embora. E aí vira isso. Obrigada, viu? E o Cleiser, não vou nem te agradecer, porque daí é baba-ovo já. Bom, vou deixar espaço para alguém falar, e eu não tenho pergunta para fazer, porque as suas respostas, elas estão muito claras. Tá? Obrigada, Mara. Obrigada pelas tuas palavras. E eu não sei, deixa eu só conferir se tem uma pessoa que eu vi que entrou e que, para poder falar sobre o que você não percebeu, a minha gagueira, isso é graças a uma pessoa que entrou aqui, a dona Carol Pimentel, que foi mais uma que fez parte dessa conspiração, e é graças a ela. A Carol, ela foi minha fonoterapeuta lá na clínica escola da UFSC durante 4 semestres, e eu sou, nossa, muito grata à Carol. Ela fez um trabalho incrível. Eu não sei nem como que eu agradeço a Carol por aqueles 4 semestres que ela foi a minha terapeuta e a força que ela me deu no meu processo de aceitação da minha fala e no meu processo de entender que eu tenho uma fala e que ela é minha amiga e que eu posso ser professora e que eu posso fazer o que eu quiser, e ela me ajudou demais a entender que enfim, que eu não tenho palavras, porque a Carol foi fundamental na minha vida e ela sabe disso, e
Muito obrigada, e é graças a ela, Mara, foi essa grande terapeuta que transformou muito e me ajudou muito nesse meu processo, e me ajudou a entender que essas disfluências, elas serão as minhas companheiras, mas que eu vou conviver com elas de uma forma muito tranquila e que vai dar tudo certo. Uhul! E vem para gestos! Vou passar a palavra agora para o André. Boa noite, gente, novamente. Eu não podia deixar de dar um... Não vou nem dizer que é um relato, né, mas um agradecimento, né. Por eu ter a sorte de dividir a minha vida com essa mulher. Vocês não têm ideia do quão grande, hoje puderam ter um pouco, do quão grande essa mulher é. Como todo ser humano, tem as suas dificuldades, e quanto eu estou orgulhoso hoje de poder assistir e de poder ver ela quebrar essa barreira, dela falar abertamente sobre essa grande dificuldade realmente que ela tinha, né? E como ela falou, quando a gente veio para cá em 2015, as coisas não deram muito certo como a gente imaginava. E hoje a gente vê como tudo tem um sentido, né? A gente veio para cá e as coisas não deram certo no início para dar certo no final, né? Então, como eu fico feliz de poder ver isso, de poder ver como essa mulher cresceu até agora, e o quanto que ela vai crescer ainda pessoalmente, profissionalmente, e que ela não tem um teto, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode ser o que ela quiser, e que se ela me permitir, eu quero compartilhar isso com ela até o final da minha vida. Obrigado, meu amor, por fazer parte da minha vida, por me aturar e por fazer da minha vida tão completa. Desculpa, embargo na voz, eu sou coração mole, eu sou chorão, e não podia deixar de declarar aqui o meu orgulho de vê-la quebrando mais uma barreira e de saber o quão grande, e falar para todo mundo o quão grande essa mulher é e todo o potencial que ela tem. Obrigado, gente. Uhul! Eu também não aguento, eu choro demais também. Já passo a palavra até para o Diego, que eu não consigo nem mais falar. Dá para ver? Tá para Sim. me ver. Boa noite, Clara. Boa noite. Obrigado pelos seus relatos, por compartilhar sua experiência desde do estágio, da formação e agora atuando dentro do projeto. Eu não vou fazer uma pergunta, mas um comentário mesmo. E emocionante, né? Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Você me fez lembrar de como que também o projeto Integrar me tocou também, né? Porque eu vi suas falas, e aí eu vou compartilhar alguns atravessamentos contigo, de como o contato com a sala de aula também, o meu primeiro contato foi com o Integrar, e foi bem assim, sabe? Vai ser o primeiro dia de aula da física, vamos acompanhar. Diego, você dá aula hoje. Oi? Por
com o Felipe. Aí, tipo, sabia o tema, mas não tinha preparado. E também foi isso, sabe? Aquela maneira tradicional, né? Depois a gente tenta quebrar disso. E por ser das ciências da natureza, e eu sou bacharel ainda, para mim, o contato ainda foi pior ainda, porque eu não sabia o que era Paulo Freire, eu aprendi que é Paulo Freire dentro do Integrar, né? Esses nomes, as teorias e os discursos do aprendizado, foi tudo construído aí dentro. E aí, por ser nas ciências da natureza e na física, que já é uma ciência que na base já vem muito distanciada do estudante, essas práticas, os experimentos, a gente vê esse contato, né? Eu vi você falando ali do microscópio, me lembrou o dia que eu falei da geração de energia a partir da luz, e eu levei uma célula, que eu trabalho, isso é na pesquisa acadêmica, mas eu levei uma célula do laboratório e vi que os estudantes entenderam aquilo, pelo menos deixou eles bem aguçados, né? E é bonito ver isso, e bom, eu falei que não era uma pergunta, mas é bonito ver como que esse projeto nos muda o estudante, como que essa sexta-feira à noite, como que a Mara também falou, né, de como que esse espaço a gente está ressignificando. E acho que é isso mesmo. Ah, Diego, obrigada. Obrigada mesmo. Então, ainda bem que não fui só eu que dei uma aula péssima na primeira vez. Mas a gente aprende, a gente não vai esquecer e a gente aprende com certeza. Teve um estudante que foi numa das reuniões pré-vestibulares que a gente fez na Alesc, e ele fez uma fala de que lembrou de quando eu comecei na sala de aula, que eu era todo com medo do que eu ia falar, toda a fala ensaiada, e que depois eu fui me soltando, né? Que é isso, a gente aprende nessa troca. E eu concordo totalmente com o que você falou, sabe, para relação aos estudantes. Eu aprendi, a minha impressão é que eu aprendi muito mais do que eles dentro daquele espaço. Total. E eu não sei se é uma experiência que você já teve, mas o período depois de um ano que eu passei no Integrar, né, que eles passaram pelo vestibular, foi o período que eu estava na qualificação, escrita, né, aquele inferno da pós-graduação. Eu entrei no Facebook e vi o relato deles aprovados. E, tipo, não que eu duvidasse do Integrar, mas, tipo assim, cara, é real, sabe? Eu ajudei mesmo que minimamente isso daqui, eu participei desse processo, tipo, é gratificante demais isso daqui. Muito gratificante. Eu, quando a lista do vestibular saiu, eu lembro de duas meninas, a Paola e lembro da Vitória, que elas tinham passado, e foram as guerreiras que ficaram me ouvindo lá até final de novembro. Então, você tenta pelo menos achar que você fez algo, né, minimamente para aquilo acontecer. É muito bacana. Obrigada, Diego. Por nada, eu que sou grato. Muito bem, agora é a vez do Giovanni. Não, Giordano, perdão. Errando até os nomes. Olá, Clara. Olá. Bem. Tudo. E eu e a Elô, né? Não sei se você está vendo ela ali. Estamos com lágrimas aos olhos aqui, emocionados, né? Essa belíssima trajetória que você contou aqui para nós. Acho que traz esperança, né? Traz esperança para um país tão carente de amores e de afetos, e de felicidade, né? Sobretudo. A gente vê felicidade quando a gente escuta. E eu acho que isso é o mais bonito, né? São pessoas felizes, com sofrimentos, claro, sempre, né? Todos. Difícil, não é fácil. Mas que conseguem tirar felicidade ainda, né? Das dificuldades, mesmo das dificuldades. E é isso, né? A vida, ela, às vezes, vai nos endurecendo pelas coisas que a gente vai passando, e eu acho que tu és um exemplo de alguém que resiste à dureza, né? Que consegue continuar na tua leveza, na tua alegria, na tua felicidade e transmitir isso para as pessoas. E isso é mesmo para o André, né? Que a primeira vez que eu encontrei o André, eu ainda me lembro como se fosse ontem, numa CPEX, né?
E quando a gente se viu de longe, aquele homem zarrão daquele tamanho, que eu sou pequeno, né, mas ele é grande, e ele começou a chorar, eu disse, meu Deus, mas aquele homem daquele tamanho... E eu disse, só pode ter um coração do tamanho, né, de um touro dentro desse homem. E a única coisa que ele sabia era do que tu contava para ele, né, obviamente, das nossas experiências na sala de aula, coisa e tal, e pensei, mas deve ter falado muito bem de mim para esse homem estar chorando, me conhecer, né. Então, pode ter certeza que né, aquela lâmina que tu mostrou para nós ali, aqui, você vê um gesto mínimo, para a gente é muito ridículo fazer aquilo, sinceramente, é muito fácil, né, e às vezes a gente não tem noção do quanto isso pode, né, um gesto às vezes muito simples nosso, pode ser um catalisador, né, pode ser algo que pode transformar às vezes a vida de uma pessoa, né, que você que está levando, né, lógico, foi você que levou essa lâmina e foi a motivadora, às vezes, de até fazer uma pessoa se apaixonar pela biologia e querer seguir essa bela carreira, né. E só para complementar, né, dizer que eu acho que o processo é esse, né, a gente só aprende a ser professor sendo professor, não existe outra forma, né. Então, todos esses medos, eles são naturais, e a gente, né, mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda tem medo no primeiro dia de entrar na sala de aula, né, faz parte, é tudo novo, é uma turma nova, pessoas novas, até a gente se sentir à vontade, é assim mesmo, né, então tá tudo certo, e eu fico muito grato, né, e muito feliz e honrado de poder ver essa trajetória, você foi minha aluna lá no início, né, você foi uma aluna que eu forcei a ser minha aluna, né, porque você já tinha feito a Biocel, e eu disse, ela não tem carga horária suficiente, ela não tem conteúdo suficiente, eu sou relativamente conteudista, né, você sabe disso, agora estou transformando e tentando ser cada vez menos, mas é um processo também, né, e aí ver justamente que talvez foi muito bom, egoisticamente, por ter, né, estou falando egoisticamente por ter podido viver e estar vivendo e estar aqui hoje, inclusive vendo essa trajetória tão bonita, né, da qual tá ali, minimamente eu fiz parte, né, eu só coloquei ali um dedinho muito pequeno, mas que é tão bonito, né, você vê que tem um dedinho muito pequeno teu ali no meio dessa trajetória. E a gente fica feliz por poder compartilhar isso, poder estar aqui contigo, né, e escutar o André nesse depoimento tão bonito, né, em que a gente vê que tem tanto amor aí, e que é o que a gente está precisando, né, nesse país e no mundo. Então, deixo um grande beijo, não quero me estender mais, desejar muita felicidade, o que o projeto precisar também, já me coloco à disposição, né, vou fazer uma lâmina, levar um microscópio, isso, né, é só a questão da gente casar os horários, e até o projeto da célula gigante, né, que é aquele projeto para algumas escolas, não sei, talvez, né, não sei se alguma ficou, né, as pessoas acabaram comentando bastante, apareceu no Instagram, coisa e tal, e é maravilhoso, né, já me coloco aqui à disposição, claro que o grupo se desfez, né, porque as coisas são assim, mas a gente sempre junta 4, 5 maluquinhos aí que topam fazer isso, né, de novo, e eu com certeza iria com muito prazer, seria o primeiro lá da fila a levar, tá? Um grande beijo. Fica até difícil falar depois. Eu acho que fazer Biocel de novo não teve preço, assim, para minha vida. E eu segurei até agora, e o André vem e me lasca todinha. Eu tenho muito orgulho de falar para todo mundo que eu fui monitora de Giordano Vosgrau Caloni, e, né, não sei como foi isso, né, não sei como é que o senhor topou essa doidice, mas eu cheguei lá, falei, professor, né, será que eu posso ser essa monitora voluntária? E ele pode, aí gente, ele aceitou, será que ele lembra quem sou eu? E eu tenho muito orgulho de falar para todo mundo, foi uma experiência maravilhosa, foi apenas um semestre, mas ter sido a sua monitora, além de me fazer admirar mais ainda o senhor, me deu um grande amigo. Se antes o senhor era um professor, que era um mestre, a quem eu admirava muito, a minha referência na faculdade é o senhor, eu tenho uma referência lá dos meus tempos de escola, mas a minha referência na faculdade é o senhor.
e ter sido a sua monitora não tem preço. A Thalia, que está aqui também, foi minha, né, já era monitora já há 3 semestres, e ela foi minha dupla ali, e aprendi muito com a Thalia, aprendi muito com o senhor, e eu tinha muito medo de ser a sua monitora, e quando eu fiz, acho que um ou 2 atendimentos, né, individualizados, assim, e eu fiquei com medo, o que é que eu vou dizer para esse aluno? Ele vai ver que era uma furada essa monitora, e deu tudo certo. E nas aulas práticas, quando você consegue, né, ajudar um aluno, e quando ele te pergunta uma coisa e você consegue responder, nem que seja minimamente, mas você vai se sentindo capaz daquilo, e ter sido a sua monitora foi muito importante. E aí eu conheci a Heloísa, que é um ser humano maravilhoso, e eu estou com muita saudade de vocês, e muito obrigada por estarem aqui. É muito bom saber que vocês me ouviram aqui hoje. Eu sou muito grata. Muito obrigada. Grande beijo. Muito bem, agora é a vez do Felipe. Salve, gente, não vou abrir a câmera, tá? Clara, valeu pela fala, agradeço muito. E aí, compartilhar uma vivência, né, que é com a Clara. E foi lá na reunião do Novo Alvorecer, não sei o que a gente estava fazendo, mas a gente estava na cozinha lá, eu e a Laura estava na cozinha. E aí você vê quando a pessoa é ponta firme, quando ela chega assim, metendo a mão e fazendo a coisa, né? E ela chegou lá, cortou as coisas, nos ajudou e participou lá, né? Assim como várias outras pessoas, e ela ficou lá, né? E a gente não sei se eu já tinha falado com ela, mas foi que aquela pessoa ficou importante assim para mim, né? Dentro das ideias. E aí a Laura sempre lembra de ti também. Que bom. É muito massa, assim, né? E aí esse momento, assim, um momento de carinho, assim, de lembrança, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que é uma viagem, assim, né? Só para viajar um pouquinho, né? Tá. Não se sinta pressionada. Tranquilo. Quais os próximos passos para a revolução? Essa é a pergunta. Nossa! Quais os próximos passos para a revolução? Nossa, Felipe, que coisa profunda é essa? A gente tem que viajar um pouco, né? Sonhar, precisa sonhar, né? A gente está aqui nesse meio da pandemia e tal, né? A gente sempre aproveita esse espaço assim para se encontrar e poder viajar um pouco também, né? Acho que é importante isso aí, essa viajada. Então, já vou aqui me escapar, e eu acho que o grande passo para a grande revolução é ter o professor Giordano dentro do nosso projeto, e não só emprestando lâmina e microscópio, ele estando na nossa reunião. Ter um cara desse, gente, vocês não têm noção, se vocês não sabem, esse cara é o maior pesquisador, estudioso de crista neural do mundo. Então, quando eu cheguei na sala e falei para os alunos, essa lâmina quem fez foi um dos maiores cientistas do mundo, não era porque eu babo ele mesmo, é porque é verdade. Então, o grande próximo passo vai ter o Giordano dentro do projeto, quem sabe na Gestos, e, né, nós temos pós-graduandos, nós temos graduandos, nós temos graduados, falta um professor da UFSC com a gente. Viu como tem que fazer essas perguntas, hein? A gente descobre umas coisas, olha só. Eu acho que como eu fui mencionado, preciso me manifestar. Né? Não, é claro, eu, né, com muito prazer. A gente só precisa acertar as agendas, né? Sempre uma questão de calendários, sabe? Esse é o nosso problema atualmente, né? Os calendários, porque eu fui pegando, não sei se a Clara sabe, mas eu agora sou responsável pela disciplina da PPCC também, né? Eu lembro sim. As minhas noites, elas estão, assim, um pouco complicadas, mas é claro que a gente pode conversar, né? De possibilidades e me coloco à disposição, como eu disse, né, eu achei, pelo que foi exposto aqui, eu achei um projeto muito bonito, né, pelo menos pelo relato da Clara, e eu estou cada vez mais envolvido com a educação, né, então isso para mim é claro que mexe muito,
E eu acho que seria um grande prazer. Eu me coloco à disposição e eu acho que nós podemos, sim, conversar. Seria uma grande honra para mim participar disso. Tá? O que eu puder ajudar, dentro das minhas limitações, né? Mas eu acho que, como eu disse, às vezes o simples fato de fazer uma lâmina, de levar um microscópio, de fazer, né, às vezes uma visita, às vezes a gente, com pequenos gestos, às vezes a gente consegue até fazer muitas coisas, né, que a gente nem imagina, às vezes, o alcance de pequenos gestos, né. Mas eu me coloco à disposição, claro, com certeza, porque é né, uma grande honra para mim. Muito bom. Muito bom. E, Clara, só dando na resposta para o Felipe. A pergunta é difícil, hein? Ele é teu amigo? Eu acho que a resposta já está sendo dada aqui essa noite, né? É continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Essa é a resposta. É não parar. Muito bom, professor. Obrigada. E, Felipe, obrigada também. Eu lembro daquele dia que a gente estava lá numa suadeira triste, fazendo feijão. Lembro sim, foi muito legal. Muito bem, já está anotadinho aqui na agenda o nome do professor da biologia, porque a gente ocupa a universidade, vai de atrás do departamento, a gente precisa fazer essa articulação, né? E a universidade precisa romper esses muros, né? Sim, precisamos mesmo, né? Então, né, Cleiser, só justamente o nosso projeto do Célula Gigante, a proposta justamente foi essa. Era a saída dos muros da universidade. Tanto que isso aconteceu quando a universidade paralisou e a gente estava com esse projeto para levar para uma CPEX, ela foi, né, paralisou e a gente disse, a gente não vai paralisar e mais, a gente vai sair daqui para ver o que, né, para mostrar um pouco o que a gente faz, o que a gente pode fazer, né? E eu acho que a gente tem que se unir, porque, né, nós precisamos nos unir cada vez mais, né, nosso país está realmente precisando, né, a situação está drástica, terrível, a gente sabe, né, não precisamos entrar em mais detalhes aqui para saber o quanto a situação está complicada, né, e atualmente, inclusive, pode parecer uma loucura o que eu vou falar, mas fazer ciência no Brasil é uma forma de resistência, inclusive, então é por isso que eu não desisti de fazer ciência apesar das dificuldades, que também isso é um outro aspecto, né, que é muito complicado, que a gente ainda está mantendo os laboratórios, a gente sabe a custos de colocar dinheiro do próprio bolso para poder manter isso, né? Mas é uma forma de resistir. Tá? Muito bem, professor, excelente fala, isso daí, né, nós estamos no território do maciço do Morro da Cruz, né, a gente trabalha com o pessoal da comunidade periférica, e a gente quer levar esses projetos para esses territórios, né, para que eles possam conhecer o processo de desenvolver ciências e que esses jovens, né, se encantem pela ciência e possam entrar nas universidades, né. Então, esses projetos são muito importantes dentro do projeto Integrar para a gente poder, né, como a gente fala, romper o muro das nossas salas de aula, né. A gente está no Instituto Estadual de Educação e no Jurema Cavalazzi, como a Clara colocou, né, mas a gente ocupa também lá na Vila Aparecida, né, o Felipe está aí como coordenador lá do Novo Alvorecer, também ocupamos lá no Parque do Maciço do Morro da Cruz, né, a gente dá aula lá os sábados, então, no território do Maciço do Morro da Cruz, são espaços muito importantes para que essa juventude periférica possa se encantar pela ciência e disputar o concurso vestibular e entrar na universidade, né. Não sei se a Carol gostaria de fazer alguma fala, ela ligou o microfone, mas não saiu a voz. Carol gostaria de falar? Não. Então, enquanto a Carol se prepara, né, peguei ela de surpresa, eu vou fazer a minha fala, então. Parabenizar já de início, né, Clara, obrigado por aceitar o desafio. Quando eu falei a mensagem lá, né, você colocou, ai, que nervoso, mas daí a segunda mensagem já foi, topo. Então, mostra a guerreira pernambucana que você é, né, que não foge à luta, isso é muito massa. E é fantástico te ouvir, né, o processo de formação, ele serve para a gente despertar
para a gente se alegrar, para a gente comungar entre a gente, né, ser feliz entre a gente, o quanto é grato a gente estar aqui construindo o processo, né? Por isso que toda formação, ela traz elementos importantes para a reflexão, né? Não existe uma formação melhor e outra pior, existe formação. Cada um vai levar um pouquinho dessa formação, né? E o momento da gente ser feliz neste país, né, que está com tantas dificuldades, com tantas opressões, é uma parte importante, como o professor Giordano mesmo colocou, né? E também nos emocionar. Essa é uma coisa fantástica no Projeto Integrar, né? Na Gestos, a gente tem uma caminhada já de 8 anos na Gestos, né? A Grace está aqui, ela já botou todo mundo a chorar, a Mara bota a gente chorar toda a vida, a Ticiane, a Luciana, a Gerli, né? O Israel, o povo que participa da Gestos, as nossas reuniões, é banhado a lágrimas, muitas, né? Da dificuldade, do sofrimento, porque as nossas vidas, principalmente dos estudantes, são marcadas por esse processo de exclusão, mais a resistência de querer estar nos espaços, ocupar os espaços, mas também a lágrima de emoção, de felicidade, de poder estar aqui compartilhando. Então, parabéns, porque hoje você trouxe todo esse processo, né, da alegria, porque na tua fala, na tua explicação, eu estava aqui rindo, feliz, muito feliz. Cada fala, e aprendi bexiga, o negócio bexiga, né? Bexiga não sei do que, bexiga dali, bexiga daqui. Não sabia esse negócio aí da bexiga, aprendi essa bexiga. E a gente vai aprendendo com essas culturas que o povo traz, né? Cada um com as suas manifestações, o que é bastante legal compartilhar, né? E aí, um dos elementos importantes, né, é colocar a formação de hoje, é justamente porque quando a gente pensa um projeto de educação, e a gente participou, né, a Gestos principalmente foi nos encontros de pré-universitários populares, e a gente não tem essas falas de que esses pré-universitários estão preocupados em formação de educadores populares, para a gente poder ocupar mais espaços, mais territórios, né? Então, a fala de hoje, ela é extremamente potente para mostrar que no Projeto Integrar, ele pode ser, sim, um campo de estágio, que a universidade precisa se abrir, só porque nós não somos uma educação formal, né, nos exclui da possibilidade dos estudantes estarem aqui. Então, na geografia e na biologia, é possível, né? Na geografia a gente tem uma batalha muito grande, na UFSC a gente não conseguiu, mas na UDESC a gente conseguiu esse espaço, então todo ano tem os estudantes da geografia. E o quão transformador eles saem. Quando eu assisto a apresentação deles e assisto a dos demais, meu Deus do céu, há uma diferença gigantesca das falas. As falas não são só do plano de aula, as falas não são só do conteúdo, as falas são muito mais humanizadas, são atravessadas de vida, são atravessadas da realidade da classe trabalhadora, dos estudantes negros, da periferia. Então, isso mostra o quanto é significativo o Projeto Integrar ser uma porta para os estudantes poderem experienciar a sala de aula, né? E aí, por isso que a gente batalha para que o Projeto Integrar tenha esse eixo de formação de professores, que é o espaço que a gente está tendo aqui, né, também nas noites de formação. Então, este movimento é um movimento muito interessante, muito importante, que a gente sempre briga para que aconteça, né? A gente não consegue ter a maioria dos nossos professores participando, porque são milhões de outros fatores, mas a gente está aqui sempre, continuamente, no processo de formação, aprendendo novas tecnologias, né, como a Grace, que está gravando hoje a aula aí, a Grace está expert em tecnologia, agora já coloca até o negócio lá, no fundo do negócio assim, eu vou colocar o chat aqui no fundo, quando eu aprender a fazer isso que ela faz lá, né? Mas uma pergunta para Clara, sobre este processo que você colocou lá, né, quando você imaginava ser professora, né? E agora, no Integrar, você já tem essa prática de professora, né? E aí, o que você pensa? Você está no Projeto Integrar, você vai ficar no Projeto Integrar, você vai dar aula no Projeto Integrar, isso é fantástico, né? Mas quando você se desafiar
quando você entrar na sala de aula de uma escola particular, de uma universidade, porque daqui a gente só levanta voo grande, né? A gente vai ocupar universidades, vai ocupar esses espaços. E aí, dessa experiência do integrar, como é que você vem enfrentando isso numa escola pública, periférica, ou numa escola particular? O que você leva e como é que você reage a esse processo? Para a gente ir debatendo, né, construindo. Primeiro, obrigada, Cleiser. E tua pergunta é interessante, porque nesse meu processo de me reconhecer e me permitir ser educadora, eu já venho conversando isso em casa, né, com o André, e eu já falei sobre isso aqui, né, quando eu participo de né, um espaço, uma reunião, uma formação, quando eu, né, posso debater junto e aprendo muito. Eu já falei aqui em casa algumas vezes, André, eu tô ferrada quando eu for para uma escola particular. Se um dia eu entrar porque eu não posso ignorar o que eu tenho aprendido no projeto. Como assim? É a hora que tu quiser. Tudo bem. E... É claro, lembra dela? Tu lembra dela? Não? Falando dela assim. E eu já falei isso aqui em casa, né? E, André, eu tô ferrado, eu vou causar na escola particular. Eu vou causar porque eu vou levar para a escola particular e eles vão ter que engolir os mesmos debates que eu faço parte no projeto. Então, eu vou causar rebuliços, vai chegar pai de aluno falando que a professora está falando de gênero na escola, que já é um desafio por si só, e que a professora fica falando de causas étnicas, de lutas de gênero, de causas sociais, e eu vou causar pra caramba, né? E os pais dos alunos vão chegar louco. É muito engraçado, porque eu já falei sobre isso aqui em casa. E, sem dúvida, né, independente do espaço, a gente sempre busca os concursos públicos, né? A gente sempre pensa nas escolas públicas. Eu tenho muita vontade, diferentemente de outros colegas, assim, né, que fazem licenciatura e bacharelado, o pessoal anseia muito pelo ensino superior, né? Pelas vantagens, pelos salários, né? E é um espaço que todo mundo anseia muito, e o projeto me fez entender muito que eu vou ficar na educação básica. Eu quero muito ficar na educação básica, né? Não sei, eu tenho que terminar o TCC para me aventurar no mestrado, mas eu sinto que eu ainda preciso amadurecer um pouquinho, né? Para eu topar mais para eu ingressar no mestrado, mas eu anseio muito pela rede básica. Eu acho que se todo mundo ficar com vontade só da faculdade, todo mundo sonhar só com a sala de aula universitária, a nossa rede básica vai ficar muito, muito carente. E obrigada por fazer essa pergunta, porque eu vou causar nas escolas, graças ao projeto Integrar. Uhul, maravilha! Mais alguém gostaria de fazer alguma fala, alguma consideração? Não sei se a Carol, ela disse que se atrapalhou ali no microfone, não sei se ela gostaria de falar, ela deixou registrado ali. Muito orgulho da Clara, perfeito. Ok, então não tem mais ninguém, mas então, claro, o desafio também, né, te desafiar a escrever um artiguinho sobre essa experiência do estágio, né, porque é uma das coisas que não tem nos pré-universitários, é inédito isso, né, e a gente pode escrever coletivamente também. Então, é uma das coisas que, na Gestos, a gente tem um grupo de pesquisa, né, que é o PESC Gestos. A gente
intelectual, assim, tipo universidade mesmo, tipo UFSC, a UFSC tem os seus laboratórios, a GEST tem os seus laboratórios, a UFSC tem grupo de pesquisa, a GEST tem um grupo de pesquisa, a UFSC recebe dinheiro, a GEST não recebe dinheiro, né? Eles podem ir para Congresso Internacional, a gente não pode, mas a gente se mete a fazer as coisas, né? Esse ano a gente ia para Paris, aí a pandemia cagou com a gente, que desgraça, mas a gente vai. Por quê? Porque a questão importante é, né, a gente se desafia a fazer a fala aqui, porque essa fala é muito poderosa para que outras pessoas falem. Então, o que você fez aqui é extremamente revolucionário para que outras pessoas coloquem as suas experiências do projeto Integrar. E aí, depois da fala, depois da formação, né, depois de ganhar o certificado de formadora do Integrar, a coisa é escrever, porque escrever a gente deixa um registro histórico muito importante, né? E aí não é uma escrita solitária, não é uma escrita nervosa, não é uma escrita que dá angústia, é uma escrita coletiva que te dá empolgação de querer contar, de querer escrever. Por quê? Porque a gente tem a Mari. A Mari, ela faz as oficinas, o destravamento das escritas. É um negócio fenomenal, assim, que você quer sair escrevendo, né? Então, seja bem-vinda a Gestos para participar desses movimentos que a gente faz, né? A gente está integrando a Gestos do Integrar, né? Mas a pandemia não conseguiu fazer ainda que a gente fizesse esse processo. Mas a gente vai fazer esse processo. E aí, te desafiar mesmo a escrever, porque é muito importante a gente deixar esses registros históricos, né? Não só para alimentar o currículo, mas para alimentar um debate essencial, que é um projeto de sociedade. E se a gente está fazendo uma educação diferente, e que é uma educação com o lado da classe trabalhadora, o lado da periferia, este projeto precisa dessas escritas também, não pode ser só as outras escritas, né? Então, a Mária quer falar mais um pouquinho. Pode falar, Mária. A Carol, antes da Mária, então, a Carol, ela descobriu, eu acho que foi ligar o microfone? Acho que foi. Boa noite a todos. Desculpa, gente, eu tenho, assim, muita dificuldade com tecnologia, então me atrapalhei toda, fiquei emocionada, o André começou a falar por cima, a Clara emocionada também. Assim, uma bagunça, mas o que eu queria dizer é que, Clara, eu estou muito orgulhosa de ti, muito orgulhosa mesmo, né, a sua fala foi maravilhosa, ainda consegui pegar um pedacinho, né, do final, não consegui pegar desde o começo, mas uma fala maravilhosa, não só na forma, né, o conteúdo, principalmente, que é o que é mais importante, né? Eu fico muito feliz de saber que você está feliz e que você está no seu caminho, o caminho que você escolheu, que você trilhou, né? Que você foi construindo, né? Então, estou muito, muito contente mesmo, tá bom? Quero te dar parabéns e desejar, assim, muita felicidade daqui para frente. O mérito é todo seu, né? Você sabe, né? O mérito é todo seu. Carol, muito obrigada. Ter você aqui hoje é da voz embargar mesmo. Porque você me ajudou muito nesse meu processo. E você me ajudou a aceitar a minha fala e aceitar a minha condição. E me ajudou a superar esse medo que talvez há 2 anos eu não ia encarar isso aqui. Então, eu sou muito grata a você. Obrigada. Só você, imagina, aprendi muito contigo. Eu dei só um empurrãozinho. Você que fez tudo. Obrigada, Carol. Saudade enorme. Eu também. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Mara, sua vez, segunda rodada. A Mara é sempre assim, né? Rodada 1, rodada 2. Esse já atropelou, já fez o convite, que é o desafio de revolução de vir para Gestos. Porque estar na GEST é uma coisa fantástica. Ela é realmente mobilizadora. E aí, tanto para a construção de texto, quanto para a gente tratar dessas coisas emocionais, desses nossos traumas que a gente passa e que coletivamente a gente consegue enfrentar com muito mais garra, né? Então, meu convite, meu desafio é você vir para Gestos, porque a gente captou outras pessoas daí do Integrar aqui para Gestos e acho que elas vão se arrepender. E a contribuição de você na Gestos vai ser muito importante. Então,
o próximo passo é você participar da reunião da Jéssica no sábado, né? Lemos necropolítica, né? Então, e para discutirmos também outros assuntos que a reunião agora ela está começando um pouquinho mais cedo, a gente não tem feito, mas esse sábado eu vou fazer. E aí ela começa um pouquinho mais cedo e a gente começa a falar junto com a Mari sobre os traumas que a gente está passando nessa pandemia. E aí depois a gente vai começar a ler os textos e isso vai ser um compromisso com quem estiver na reunião. Sendo um ou todos, a gente vai começar a ler o livro de novo. Então, esse é o convite. Então, obrigada, Mara. Fico muito feliz por ter sido convidada para Gestos. Não vou responder agora, mas estou muito tentada. Como assim? Tem uma notícia boa para dar para todo mundo, já que ninguém viu lá no chat. O professor aceitou de a gente conversar, já passou o contato para a gente conversar. Provavelmente vamos ter uma formação com o professor Giordano a respeito da pandemia. Já fiz o convite, me atropelei, porque não vou perder essa, né, gente? Gente do céu! Vai ser incrível! Calma, Mara! Calma, Nara, tem que aproveitar. O professor falou, tá dito. A Mara é ligeira demais, viu? Muito bem. A Mara é assim, né? A nossa coordenadora é na Cíntia. Tá bom? E aí sobre o organismo, sobre qualquer coisa, mas vai estar a informação. Perfeito. A Mara chama na Cíntia, né? Mas é interessante a questão, né, que hoje nós estamos enfrentando de ser cientista no Brasil, né? Esse processo da ciência, de formar cientistas, o compromisso do cientista com a sociedade, né? Essas questões são bastante significativas e importantes, porque dentro do projeto integral a gente tem bastante mestrandos, doutorandos, né? Então, é uma formação que também é bastante importante para os nossos estudantes, que futuramente serão cientistas, né? E encorajá-los a ser cientistas, mesmo a maré remando contra, né? É um processo de resistência no período atual que nós estamos vivendo, né? Muito bem. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Então, eu passo a palavra para a Clara, fazer as suas considerações finais, e depois passo a palavra para a Rívia, que vai anunciar a convidada da semana que vem. Pode ser, Rívia? Ai, gente, eu acho que eu nem pensei nessa parte das considerações finais. Acho que com certeza escapou alguma coisa no meio da minha fala ali, que a gente se empolga e quando o nervosismo passa, a gente só vai falando e só vai. E com certeza deve ter ficado alguma coisa ali, né, pelo caminho, mas eu queria agradecer mais uma vez ao projeto. Eu quero fazer parte, eu quero continuar fazendo parte do projeto e, né, eu tenho muito orgulho e vou ter muito orgulho de, em cada lugar que eu chegar, onde eu for, né, de falar para todo mundo que a minha formação é dentro do projeto Integrar. É dentro deste projeto que eu estou me formando educadora e é uma formação que não acaba nunca, né? Dentro da licenciatura, eu sempre ouvi alguns professores e, né, acabei aprendendo a falar que nós estamos educadores, nós estamos professores. Ninguém é professor, ninguém é educador, porque é um processo um processo de formação para a vida inteira. Então, eu estou educadora do projeto, estarei educadora em outros espaços e sempre terei muito orgulho de sempre exaltar que foi dentro deste projeto que a minha formação inicial e continuada foi aqui e as minhas bases são do projeto. Muito obrigada e
E André, eu te amo e você é a melhor família que eu poderia ter formado. Muito obrigada. Parabéns e avisar para o André que tem vaga para professor de biologia no Integrar. André, tem vaga? Tem vaga? Já falei. A família unida pode vir para o Integrar. Passa a palavra, então, para a Rívia e convido todos e todas e todos a abrir suas câmeras para a gente dar o nosso tchauzinho final, deixar registrado aqui essa formação linda e maravilhosa. Bom, gente, boa noite a todas as pessoas, né? Então, como o Cleiser falou, a semana que vem a gente vai contar aí com a presença de Tiffany Odara. Tiffany Odara é pedagoga, especialista em gênero, educadora social, redutora de danos, escritora e alorixá, e ela vai estar dialogando um pouco com a gente sobre a pedagogia transgressora, né? Então, fica aí o convite para todo mundo ouvir Tiffany. É isso aí. Até a semana que vem. Perfeito, obrigado, Rívia, diretamente de Brumado, na Bahia, coisa linda. Exatamente, Tiffany é baiana arretada também. Eita, hoje foi uma pernambucana, semana que vem é uma baiana, coisa linda se integrar, né? Então, tchau para todos, tchau para todas, tchau para todos, pessoal, valeu, foi uma formação maravilhosa, agradecemos imensamente a Clara pelo desafio, pelas palavras, pelo ensinamento de hoje, pelas emoções. Valeu, André, botou todo mundo a chorar, foi maravilhoso. Até a próxima, pessoal. Tchau para todos. Boa noite, tchau pessoal, se cuidem. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, valeu.